Ô, de casa, sejam bem-vindos. Eu sou Júlio Rezende, sou professor e esse é um curso sobre o Pedagogia da Autonomia. Esse livro aqui do Paulo Freire, que é, creio eu, o livro mais possível, mais factível de começar a ler Paulo Freire, já que as leituras são muito densas. Mas esse livro aqui foi o último que ele escreveu e ele contém uma boa de uma síntese sobre a sua obra. Esse curso está programado para serem 4 aulas ao todo, contando com essa, e mais alguns materiais de apoio. Esse livro, então, ele escreveu em 96 e ele contém um pouco do cerne da obra do Paulo Freire, né? Com uma linguagem bem mais acessível, mais direta ao educador, ao estudante também. Algumas questões mais profundas é importante ir no Pedagogia do Oprimido. Lá está um aprofundamento muito grande e alguns de vocês provavelmente estão vindo do curso que eu dei aqui de 6 aulas do Pedagogia do Oprimido. Então, fico imaginando que Paulo Freire, a obra dele é uma grande árvore, então o tronco é Pedagogia do Oprimido. É onde você entende a compreensão de mundo dele, a compreensão de educação, com bastante profundidade. Mas eu diria que o Pedagogia da Autonomia é ainda tronco, mas a parte mais de cima do tronco, para depois virem os galhos. Então, ele é um ótimo livro de entrada e eu acho que vale a pena a gente percorrê-lo, porque ele nos traz um ganho de compreensão muito grande sobre a educação, sobre os possíveis papéis dos educadores e educadoras, estudantes, das instituições de ensino e, como sempre, Paulo Freire é muito potente e nos ajuda também a ler o mundo de uma forma crítica, de uma forma otimista, de uma forma esperançosa. Nesse livro aqui, ele coloca que ele tem 2 grandes objetivos, né? Ele diz que traz aqui os saberes indispensáveis à prática docente crítica e progressista. Então, aqui ele já começa a se posicionar e aí a gente vai compreender um pouco mais dessa postura crítica e progressiva. E ele diz que isso é importante em prol da construção da autonomia dos estudantes, que precisam ser sujeitos da própria história. E aí parece simples falar isso, parece que isso já está mais ou menos batido, mas nem tanto. Se nós olharmos os corredores das instituições de ensino, das escolas, das universidades, a gente ainda passa no corredor e a gente ainda vê muito comumente, na maior parte das salas, aquele modelo em que uma pessoa está lá na frente falando e tem 20, 30, 40 ouvindo. E quando esse modelo é reproduzido ao longo de 6 meses, de 1 ano, ou seja, o foco no professor ou na professora, o foco no monólogo, o foco no que ele sabe, portanto, ele vai transferir para os alunos, o que acontece é uma relação sujeito-objeto, né? Os alunos estão ali sentados, não conhecem daquele assunto, daquele determinado conteúdo, e, portanto, vão aprender com o professor. Isso é o que acontece ainda em boa parte das salas, mas Paulo Freire propõe uma outra compreensão de sala de aula, de instituição de ensino e de relações educativas, pedagógicas na sociedade, de uma educação mais dialógica, onde todo mundo aprende com todo mundo. E aqui é importante, o professor, a professora não perde a função primordial na sala de aula de mediar, de coordenar, de liderar, de propor. Ele ganha em importância, na verdade, mas ele deixa de ser um palestrante, ele deixa de ser um orador eterno, deixa de ser focado nele para ser focado mais nas relações. É muito importante conhecer os alunos e construir junto com os alunos o processo, porque senão eu estou pegando um conteúdo de um livro, por mais sedimentado, por mais importante que seja, e aí quando eu transfiro isso para os alunos,
pode não fazer sentido para eles, pode não motivá-los, pode não fazer parte da realidade deles, do contexto de vida deles. Isso é o que acaba acontecendo na sala de aulas, no dia a dia, não é? A geografia quer pegar os seus 300, 400 anos de história e dar nos 3 anos. E aí a gente tem um ensino muito enciclopedista, né? De conteúdo, e enciclopedista, porque você quer dar todo o conteúdo existente na área ao longo daquele determinado período. Isso faz com que você fique sempre correndo, faz com que o foco se mantenha mais na fala do professor e apenas na escuta passiva do estudante. E isso nos trouxe, de certa forma, ao momento que estamos, de uma crise. Existem 2 níveis dessa crise na educação, né? Uma crise que cerca a sala de aula, que eu diria que é a mais importante, inclusive, ou seja, desvalorização dos professores, falta de estrutura na escola, falta de formação para os educadores, falta de orçamento, alimentação adequada, assistência estudantil, ou seja, tudo que cerca a educação, né? No Brasil, a gente ainda tem muito a avançar em direção a esse sonho da gente ter uma educação pública de alta qualidade para todos e todas, brasileiros e brasileiras. Mas há uma crise também no seio da sala de aula. E aí eu falei dessa primeira crise para a gente não cair naquele erro de culpabilizar o professor e a professora. Não é isso, né? A crise é da sociedade, que ainda não valoriza suficientemente a educação, não depositou esforços suficientes na educação, as famílias brasileiras não vêm junto com educadores como deveriam, enfim. Mas há uma crise no seio da sala de aula que reproduz esse modelo de um falando e muitos ouvindo, e é um modelo que existe há 100, 200, 300 anos e mudou muito pouquinho, né? Como diria o Cortella, se um médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele ia ver tudo diferente, exames, processos, formas de atendimento, formas de classificação das doenças, remédios, enfim, tratamentos. Se um professor do século XVII entrasse numa escola do século XXI, ele ia achar bastante parecido. O jeito de organizar a sala de aula, como os procedimentos acontecem em sala de aula. E o mundo mudou radicalmente e os alunos já estão demandando maior participação, demandando uma educação mais significativa, mais motivante, e a gente está com dificuldade ainda de fazer essa transição, e Paulo Freire é muito, muito, muito atual. Ele ainda está ali na frente. Em geral, a gente ainda vai demorar a entender a grandeza da sua obra, né? Alguns educadores, claro, já o fazem, algumas instituições de ensino muito interessantes, alguns projetos de curso, alguns países levam Paulo Freire muito a sério. Falei um pouco disso no outro curso, na primeira aula do Pedagogia do Oprimido. Mas vale a pena a gente estudá-lo, entendê-lo, porque isso melhora a nossa prática. A gente não precisa concordar com tudo, mas isso com certeza melhora a nossa prática. E como eu digo lá no outro curso, não tem como ler Paulo Freire apenas e aplicá-lo, não tem como apenas interpretar Paulo Freire e achar um manual para ele existir no cotidiano da sala de aula. Paulo Freire só pode ser reinventado. Por quê? Porque ele fala muito da ideia de praxis, né? Vocês podem voltar no outro curso, vão entender bastante. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas praxis, né, no sentido de que a teoria e a prática vão sempre juntas, né? Ele diz, somente teoria é blá, 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 somente prática é um ativismo vazio. Eles precisam estar sempre juntos. Mas perceba, se você tem um conjunto de valores, de teorias, de epistemologias, de forma de ver o mundo, e aí, a partir das suas experiências, do lugar que você trabalha, das viagens que você faz, das pessoas que você convive, você conecta isso no seu cotidiano. Então, o Paulo Freire, especificamente, teve uma vida muito intensa, morou em vários países, foi educador, foi secretário de educação, foi pesquisador, foi escritor, foi
foi tudo na área de educação, viveu em vários estados, vários países, deu aula em Harvard, enfim. Então, essa é a praxis dele. Então, o que a gente precisa fazer aqui é estudá-lo e aí criar a nossa praxis. Ou seja, só é possível reinventá-lo na nossa praxis cotidiana. Então, esse é o convite que eu faço para você que é estudante, você que é educador de uma instituição de ensino, ou um educador social, de uma ONG, de um bairro, de um projeto, enfim. Então, nesse primeiro vídeo, eu trago aqui algumas aproximações sobre o que Paulo Freire considera autonomia. No senso comum, a gente tem uma compreensão muito errônea de autonomia, de que a autonomia, por exemplo, do professor é ele fechar a porta da sala de aula e ele fazer o que ele quiser naquele tempinho ali, a partir do conteúdo dele, da formação dele, né? Mas a gente tem uma ideia de autonomia como se fosse liberdade completa. E de forma nenhuma é liberdade completa. E vocês estão acostumados lá do outro curso, aqui eu gosto também de ir lendo trechos de Paulo Freire, para que vocês percebam o quão potentes são as palavras dele. Então, vou fazer aqui uma aproximação sobre autonomia em dois momentos. Um é quando ele conecta a ideia de autonomia à ideia de estudantes que são sujeitos da própria história, da própria existência, posicionados no tempo, no espaço, na história, na política, ou seja, sujeitos que são transformados pelo seu entorno e que também transformam o seu entorno. Isso é muito diferente de uma concepção de um estudante que é mais objeto, que o professor deposita conhecimentos e o estudante só recebe passivamente, que comumente o modelo que a gente vê nas salas de aulas e nos corredores, nas instituições de ensino, mundo afora. Então, para construir o conhecimento em diálogo, para ter um estudante curioso, que quer engolir o mundo, que quer conhecer o mundo, quer experimentar as coisas, que ama aprender, é fundamental essa ideia de autonomia, é fundamental que ele seja sujeito. O que acontece na nossa educação tradicional é que o estudante é tão arrastado, aquilo é tão pensado em função da fala, do monólogo, do conteúdo, do enciclopedismo, que o estudante ele se engaja muito pouco, ele vê muito pouca motivação, e aí os professores ficam naquele muro das lamentações, dizendo, já não fazem alunos como antigamente, mas esses alunos não leem mais, eles não têm mais concentração. Aqui, tudo bem, há também problemas desta ordem, mas o dia a dia da instituição de ensino, da escola, da universidade ou do Instituto Federal, que é de onde eu trabalho, o dia a dia precisa mudar. O dia a dia do corredor, do cotidiano, dos laboratórios, das visitas técnicas, dos projetos. Nós não podemos mais ter um modelo de educação centrado em aulas expositivas, em que as aulas expositivas são 80%, 90% de todo o percurso formativo. Nós não podemos mais. E ele diz também sobre a vocação ontológica para o ser mais, que de forma mais simples o ser humano nasceu para aprender. Isso é muito importante. A gente nasceu para aprender e do dia 1 ao último, com 107 anos, a gente ainda estará aprendendo. E a gente aprende a todo momento, uns com os outros, no mundo. Né? Então, a gente aprende no ônibus, na associação do bairro, no jogo de futebol, no coral da igreja. A gente aprende o tempo inteiro, com o tio de 50 anos, com o primo de 6 anos. A gente aprende o tempo todo. A gente nasceu para aprender. Isso é uma visão muito bonita do ser humano, sabe? E isso precisa vir para o cotidiano da educação. E aí uma segunda aproximação, que é muito importante para a ideia de autonomia dele, é o equilíbrio que precisa haver entre autoridade e liberdade, a autoridade do conjunto, do coletivo, do todo, e liberdade da parte, do indivíduo, do estudante. A gente vai aprofundar bastante nisso.
Então, eu queria ler aqui na página 42 dessa minha edição, o que ele coloca sobre essa questão de estudantes sujeitos, né? Ele diz: uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros, e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se, ou seja, alunos uns com os outros, com os professores, assumir-se como sujeitos. Eu estou aqui, quero aprender, aprender me faz um ser melhor, um ser em constante movimento, porque sou inacabado, quero me transformar permanentemente e transformar o outro e o mundo. E aí ele continua: assumir-se como ser social histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque capaz de amar. Então, um ser integral como um todo. Isso precisa existir no cotidiano da sala de aula. De novo, o cotidiano que a gente vê hoje, normalmente, é uma pessoa falando e muitos ouvindo. Não tem espaço para o estudante assumir-se um aprendiz constante, assumir-se um ser social histórico, ou seja, um ser que é formado por sua sociedade, pelo contexto que ele veio, e, ao mesmo tempo, forma constantemente essa sociedade. A ideia de que não há contexto que seja gigante o suficiente que a gente não possa transformá-lo, né? Há um grande determinismo na sociedade hoje, um pessimismo em vários espectros políticos, de que a gente não conseguiria mudar a realidade, mas a gente precisa nos assumirmos como sujeitos exatamente nesse sentido de que estamos em constante movimento, aprendemos uns com os outros, nos transformamos e transformamos o mundo constantemente. Aí vou voltar aqui na página 20, para dar uma arredondadinha aqui nessa questão da vocação, do ser mais, né? Ele diz: quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um não-eu, e se reconhece como si própria. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, que compara, avalia, valora, que decide, que rompe. Enfim, ele vai descrevendo o ser humano de forma integral, nas suas mais variadas dimensões, ou seja, nós somos altamente capazes de racionalizar e analisar o mundo, somos capazes de compreender o mundo por meio das emoções, de movimentar pelo mundo e transformá-lo. E aí, aqui na página 21, ele diz o seguinte, para terminar essa primeira aproximação à ideia de autonomia, né? Devo enfatizar também que este é um livro esperançoso, um livro otimista, mas não ingenuamente construído de otimismo falso e de esperança vã. As pessoas, porém, inclusive de esquerda, para quem o futuro perdeu sua problematicidade, aí ele explica, como se o futuro fosse algo dado, algo que não pode ser transformado. Dirão que ele é mais um devaneio de sonhador inveterado. Ou seja, ele é um livro otimista, e aí a gente lembra uma famosa frase que virou um verbo de Paulo Freire, que é o esperançar. Esperançar não é sentar e esperar o futuro acontecer, não é ter uma esperança teórica, imaginária, é esperançar através da praxis, através do movimento, e entender que, sendo nós todos sermos sociais, a gente é formado pelo social, transformado pelo nosso coletivo, e a gente o transforma constantemente. Óbvio, sem ser ingênuo, porque a estrutura, o contexto é grande, forte, determina muita coisa na nossa vida, mas nos assumindo esperançosos e praxeológicos, ou seja, caminhantes em direção às mudanças constantes do nosso ser e do nosso coletivo, é possível transformar o mundo. Então, ele nos dá esse convite à esperança. E aí, eu chego no segundo momento dessa aproximação importante ao conceito de autonomia,
que ele fala bastante sobre o equilíbrio necessário entre autoridade e liberdade. Então, a página 86, daqui a pouco eu vou nela, ele se dedica bastante a isso e é fundamental. Então, o que ele diz? A autonomia, ela existe, né, nessa relação entre liberdade dos indivíduos e a autoridade dos coletivos. E aí ele nos chama a atenção que o excesso de autoridade é autoritarismo. E o excesso de liberdade é licenciosidade, cada um faz o que quer. E a autonomia mesmo, a maior liberdade possível, ela só consegue existir num ambiente, num contexto com regras, com determinadas autoridades. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, existem autoridades ali, que é o professor ou a professora, que a ementa, o plano de ensino, o PPC do curso, o perfil do egresso, né, quem é que vai formar naquele curso, enfim, isso tudo já define uma primeira aproximação do que é o objetivo daquela disciplina, ou daquele componente curricular específico. Mas se for só isso, se for centrado totalmente no conteúdo, totalmente no professor, totalmente na ementa, no PPC, a gente incorre nesse autoritarismo e o aluno vira um ser passivo, onde ele não fala, não pensa, não chora, não contribui, não interrompe. Enfim, o aluno, né, nesse ensino tradicional é o que mais presta atenção e o que mais decora coisas e reproduz na prova com a sua memória. E aí eu gosto de um exemplo, assim, de uma imagem. Imagina um polvo, um bicho mesmo, o polvo, né? E aí a cabeça representa o professor, essa autoridade ou as regras de um coletivo, e as mãozinhas do polvo representam os alunos, as partes, né, as individualidades. Então, imagina, o excesso de autoridade aqui na cabeça do povo, os alunos vão sendo arrastados pela vida, né? Então, você precisa obrigá-los a estar presente ali. Pensa bem, a educação é um lugar para eles serem melhores, e, portanto, mais competentes, mais felizes, mais sabidos, e aí eles podem caminhar pelo mundo com mais segurança, né, serem sujeitos da própria história. Um espaço que existe para melhorar as pessoas, por que eu preciso obrigá-las a estar ali dentro? Dessa forma que a gente faz hoje. Né? Chamada, prova, pontinho, estrelinha para quem fez o exercício. Né? O aluno chega no 6º ano, aliás, no 1º ano, com 6 anos de idade, e aí ele senta na cadeira, uma cadeira dura, desconfortável, vendo a nuca do monte de coleguinha, uma sala cinza, quadrada, mal cheirosa, e aí o professor, a professora fala assim, a partir de agora, nos próximos 12 anos, você não escolhe como aprende, com quem aprende, quando aprende, de que forma aprende. Porque até então, brincava livremente, subia na goiabeira e brincava com o gatinho, comia com a mão, um ser que vai ali construindo aos poucos a sua autonomia no mundo, né? Caminhando pelo quintal, tomando chuva. E aí ele senta na sala de aula e aí a educação dá esse aviso para ele. Nos próximos 12 anos, agora você vai ficar sentado, ouvindo, calado, reproduzindo. Isso é de um autoritarismo enorme, e aí ele vai se embotando, ele vai perdendo a motivação de estar ali dentro, ele não vê sentido, ele vai sendo arrastado. Depois ele vira um adulto também, provavelmente com um baixo nível de autonomia, resmungando da vida, doido para dar horário, bater o ponto, ir para o happy hour, né? Ou seja, o momento feliz é só depois do trabalho. Claro, aí é importante a gente problematizar também as dificuldades com o trabalho, as precarizações, as opressões todas que existem no mundo do trabalho. Mas, voltando à questão do polvo, se o professor não coloca bons objetivos, não media bem aquele coletivo para que aquele coletivo, de forma curiosa e rigorosa, caminhe em direção ao aprendizado, né, em diálogo uns com os outros, sob a mediação do professor, se é meio bagunçado, pode
fazer o que quiser, é como se as partes, as mãozinhas do povo quisessem ficar arrastando o povo cada hora para um lado e o povo não sai do lugar, as coisas não acontecem. Então, o excesso de liberdade também faz com que o objetivo principal da educação, que é aprender, que é ser mais, que é se tornar autônomo, não aconteça. De novo, a gente já começa a compreender que a autonomia não é fazer o que quiser, né? Porque existe essa confusão muito grande, e eu vou chegar nela, vou detalhar um pouquinho mais essa confusão que existe. Agora, professor e professora, perceba que a gente é solicitado, a gente é demandado que o plano de ensino, que é aquilo que nós vamos fazer durante o semestre, durante o ano, ele fique pronto antes das aulas começarem, porque isso é planejamento, aí você vai na ementa, você prepara um pouco das aulas ali, das 20 semanas do semestre, ou das 40 semanas do ano, mas perceba, a gente faz um plano de ensino, a gente não conhece os alunos, não sabe de onde eles vêm, que música eles ouvem, o que eles gostam, como é que eles vão se engajar naquela jornada incrível e difícil que é aprender coletivamente e individualmente. Nada. Então, o primeiro ponto seria interessantíssimo, alguns professores acabam fazendo isso, né? Mas seria interessantíssimo que a gente pudesse ter nas primeiras semanas, a gente pudesse conhecer profundamente os nossos alunos e a partir desse conhecimento, né, a partir de quem eles são, daqueles sujeitos que já têm uma experiência de mundo, que sentem o mundo, que choram, que riem, que são bem-humorados, que têm algumas inteligências, alguns talentos, algumas dificuldades também, a partir daquele universo, a gente consiga conectar com o universo daquilo que eu vou dar aula, da história, ou da química, ou da administração, ou enfim, da educação física, que o plano de ensino seja construído junto com os alunos. Lá no curso do Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, no livro, Paulo Freire fala do tema gerador. Tema gerador não é perguntar para o aluno o que ele quer, o que ele se interessa, não é só isso. É descobrir junto com os alunos qual é o universo deles, o que os move, como é que eles leem o mundo, e a partir disso, em diálogo com a ementa, com os objetivos daquele curso, daquele componente curricular, criar uma trajetória de pesquisa constante relativa a esse tema gerador, que pode ser a história do bairro, que pode ser a relação campo-cidade, que muitos de nossos alunos vivem, a diferença entre as músicas que eles ouvem, que os pais e as mães deles ouvem, enfim, ou seja, construir junto com os alunos também aquele percurso. Não é delegar os alunos, não é que eles façam sozinhos, porque aí a gente incorreria em licenciosidade, né, que é muito comum em muitas escolas, em muitas salas de aula, construir junto. Para a gente ter essa compreensão melhor, assim, de que a gente é mais livre num ambiente com regras que façam sentido e bem construídas, eu vou dar o exemplo do trânsito. Primeiro, sobre as regras, né? Regras que façam sentido para quem está convivendo naquele ambiente, e regras que sejam bem construídas, ou seja, quanto mais coletivo, mais olhares, mais democrático, melhor. Perceba o trânsito. Não existia a placa pare. E aí você tinha um monte de rua, um monte de cruzamento, e sem placa pare, todo mundo precisava parar, basicamente, em todas as esquinas, né? Então, todo mundo era mais lento. E, obviamente, tínhamos muito mais acidentes. Aí veio alguém genial e inventou a placa pare. Ela é a única de formatinho diferente, ela é sextavadazinha, ela é vermelha, sextavada porque as outras são todas redondas, né? Você precisa de qualquer ângulo perceber que aquilo é um pare. E o que é a genialidade da placa pare? Aquele coletivo escolhe que algumas ruas têm preferência e, portanto, vai ter um fluxo mais contínuo, e outras ruas, eventualmente menores, menos importantes, com menor fluxo, a pessoa tem que parar na esquina. Genial. É uma regra que diminui acidentes e que o fluxo fica mais fluido, né? Pois bem, e a placa pare funciona em muitas cidades e muitos países do mundo. Aqui na nossa realidade, no Brasil,
aqui na minha cidade, por exemplo, ela não funciona muito bem, né? Porque a gente aprende lá na autoescola, placa pare, ela existe para você parar o carro, desengrenar e depois acelerar botando a primeirinha. Não desacelerar o carro chegando na esquina de segundinha marcha para olhar de um lado e do outro e de segunda mesmo já avançar. Não. Por que não é? Porque o cara que está na preferência, a pessoa que está na preferência, ela precisa ter a segurança, a certeza absoluta que o outro vai parar para ele confiar nessa regra. E aí, como aqui as pessoas não respeitam bem, carros, motoqueiros, ônibus, às vezes simplesmente não param no pare, às vezes só reduzem, aí causam aquela dúvida, né? Porque o cara só dá uma reduzida, a pessoa vem do outro lado, fica na dúvida, reduz também, e a placa pare não funciona. E aqui na minha realidade ainda, a prefeitura inventou o quebra-mola na rua que tem a preferência, ou seja, você tem a placa pare de lá. Só que, como as pessoas não param e não seguem aquela regra, ficou perigoso. E aí, para não dar mais acidente, colocou-se um quebra-mola onde a gente tem a preferência. No final das contas, a mensagem vira do avesso, ela vira o contrário. Ou seja, eu tenho a preferência, eu teria a preferência, mas tem um quebra-mola que me faz diminuir a velocidade. Quem tem a placa pare e deveria parar, sabe daquele quebra-mola, sabe que o outro vai diminuir, então ele dá uma diminuidinha e eventualmente ele não para. Eu gastei esse tempo todo para descrever uma ideia simples, que é botar regra. Alguém inventou o sinal de trânsito, alguém inventou a faixa, que é o lugar onde os pedestres deveriam atravessar, deveria ter ciclovia com segurança, transporte público, faixa para ônibus, enfim, um conjunto de regras para esse coletivo funcionar. E num coletivo que funciona muito bem, com regras que façam sentido, com regras construídas democraticamente, é onde o ser é mais autônomo, ele exerce um nível maior de liberdade. E a gente nem sempre entende isso aqui na nossa realidade. Mas isso não é um defeito no DNA brasileiro, não tem nada a ver com isso. E é importante a gente dar uma problematizada, né? Por que o brasileiro não gosta de filas, de regras, de leis, né? Fila, aliás, é outra invenção genial. Eu super recomendo a invenção, a tecnologia social chamada fila. Tem um sujeito vendendo pão. E aí, quem chegar primeiro vai comprar o pão. E se todo mundo respeitar a fila, todo mundo vai ficar mais ou menos o mesmo tempo na fila. Só que aí, como a gente não curte bem essa ideia de regras, eu já chego lá o porquê, um pouquinho do porquê, aí alguns furam a fila, ou seja, esses compram muito mais rápido, enquanto os outros demoram mais, e aí o coletivo não funciona bem. Né? Você tem uns que naquele momento usufruem, vamos dizer assim, de uma liberdade maior, e outros que se dão mal. O Brasil é um país de origem muito autoritária, né? 500 anos. Nós começamos, enquanto país, enquanto nação, desde 1500, triturando os povos indígenas, morreram milhões, né? Na tentativa de escravizá-los, na efetivação da escravidão, nos negros, nos engenhos de açúcar, nós matamos milhões, né? Nosso coletivo Brasil. Então, o Brasil é um país de origem muito autoritária. Até nós tivemos uma ditadura até recentemente, 80 e poucos, está batendo aí na porta. E hoje nós estamos vivendo movimentos que retornam ao autoritarismo, né, que propõem esse retorno. E aí é curioso, porque numa sensação de caos que está o mundo, ou seja, de licenciosidade, cada um faz o que quer, uma bagunça generalizada, as pessoas não seguem regras, ou seja, você vai para um polo desse contínuo, para o excesso de liberdade, aí as pessoas ficam no outro polo pedindo autoritarismo, né? E essa onda da sociedade, uma parte dela apoiar as escolas militares é um pouco isso, a ideia de que precisa ter ordem ali na escola. E sem dúvida precisa ter ordem, é exatamente disso que nós estamos falando.
mas a ordem é a partir desse equilíbrio entre liberdade e autoridade bem construída, democraticamente construída. E não para fugir de um excesso de licenciosidade, um excesso de liberdade, que é a licenciosidade, e para o autoritarismo. Então, o Brasil ainda não construiu cidadania para a maior parte dos brasileiros. Nesse momento, tem uma mãe lá no posto de saúde com um filho 39 graus de febre não sendo atendida. Uma não, milhares. Nesse momento, tem milhões de brasileiros vivendo em bairros sem saneamento básico. E sem conseguir a vaga do filho na creche. Então, nós não construímos ainda a cidadania para a maior parte. Então, como é que eu vou acreditar num coletivo chamado Brasil? Como é que eu vou acreditar nas regras se essas regras elas não me garantem uma vida digna, uma cidadania mínima? Então, o brasileiro é esfolado, levou choque a vida inteira. Então, a gente... né, e ainda tem a construção das leis, né? Propriedade rural paga pouquinho imposto, exatamente porque o Congresso é muito ruralista, nós somos de origem ruralista, e aí na casa, no apartamento, no centro urbano, a gente paga muito imposto no IPVA, e quem está no campo, principalmente as propriedades gigantes, pagam pouco ITR. Então, a construção das leis também, privilegiando uns grupos, elite financeira, umas minorias, também faz com que a gente não tenha tanta crença nesse coletivo, né, nas regras. Então, o aluno brasileiro, ele está bastante acostumado à bagunça, ele mesmo ali promove aqui e acolá, ele está, de certa forma, está sempre puxando para a licenciosidade, não todos, mas uma parte, né? Porque ele não acredita muito no coletivo, no bairro, enfim, ele não vê bem o resultado desse coletivo chamado Brasil, proporcionando cidadania a todos. E a educação tem essa origem bastante autoritária, né? Então, você pode ser um educador super progressista, de ideias progressistas, mas se você está dedicando 80%, 90% do seu tempo a falar, por mais lindos que sejam os seus conteúdos, por mais profundos e críticos que sejam os seus conteúdos, se você se dedica 80%, 90% do tempo a falar, você está nesse modo autoritário, porque é você sujeito e os alunos são objetos, né? Eu faço essa separação simplista desses dois grandes universos dentro da pedagogia no mundo, na história da pedagogia no mundo. É a pedagogia sujeito-objeto, que é uma boa parte das nossas salas de aula, e a sujeito-sujeito, né? Dentro da sujeito-sujeito, você tem várias e várias linhas pedagógicas diferentes, várias compreensões, né? John Dewey com escola-laboratório, a Montessori, enfim, a gente tem vários universos, a gente não tem uma linha só, né? O ser humano é infinitamente diverso e cabe em infinitas pedagogias. Eu só defendo que elas estejam nessa linha do sujeito-sujeito, né? Que você reconheça quem está sentado ali na sua frente, que ele precisa fazer parte, que ele é capaz, que ele é inteligente, que ele precisa ser curioso, que ele precisa estar ali para aprender mais, sem o reforcinho positivo, sem a obrigação da chamada, enfim. Eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia, já fazem muitos anos, foi no ano de 99. E aí, morei lá com uma família, fiz um ano do ensino médio, e eu estava numa estrada, meu pai de lá, meu host father, o anfitrião, estava dirigindo, ele estava me levando numa outra cidade, acho que era para jogar bola. E aí, eles respeitam profundamente as regras, né? Nova Zelândia é um país pequenininho, tem um buraco no asfalto, escola pública fenomenal, hospitais fenomenais, muita cidadania, enfim, um país muito lindo, né? Depois a gente problematiza um pouco isso também. Mas, neste contexto, eles respeitam muito as regras. Então, a placa da estrada está escrito 80 é 80. Aí, tem aquela placa na estrada que é perímetro urbano. Ou seja, está se aproximando de uma cidade, você começa a ficar perigoso, ao invés de andar 100, você precisa andar 40. E aí veio uma placa dessa na estrada, perímetro urbano 40 por hora. Só que a cidade, a gente conseguia ver, estava lá embaixo ainda no vale, a estrada ainda descia um tempão, mas a placa já estava aqui em cima. O que ele fez? Ele estava 90, 100,
ele baixou para 40 e desceu a serra 40, assim, devagarzinho. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, porque na nossa realidade, o que a gente faz? A gente vai a 120 na estrada, viu a placa, não para, no primeiro quebra-mola, em cima já dos moradores, da primeira venda, das casas, a gente freia bruscamente no quebra-mola para entrar na cidade, podendo atropelar alguém, dar um acidente. É assim que a gente faz aqui normalmente. Aí eu perguntei para ele, mas você diminuiu, tá tão devagarzinho, a cidade é só lá na frente. Aí ele falou, mas você não viu a placa? É a regra. Eu falei, mas essa... Aí eu dei uma questionada na regra. Ele falou, não, aqui a gente faz regra para obedecer. Aqui, lei é para obedecer. Não deveria ser assim? Para ele nem ficou claro a minha pergunta, né? E um outro dia também na Nova Zelândia, para citar um outro exemplo rápido, nas praias lá não pode beber. Aí tinha um monte de estudante assim, e aí um estudante internacional, teve a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma garrafa de PET de Coca-Cola, esvaziar, botar vodka e levar para a praia. E aí todo mundo vai achar que é Coca-Cola. Aí o outro falou assim, mas não pode, a lei diz que não pode. Eu falei, não, mas aí a gente leva assim mesmo. Figura lá, falou, a gente se leva assim mesmo. Eu falei, não, mas lei é para ser obedecida aqui. E não é que eles são melhores que nós, não, nem pensar. É que o país deles construiu essa cidadania. E eles acreditam no coletivo chamado Nova Zelândia. E aí eles acreditam que as regras, né, bem ou mal construídas, mais ou menos democraticamente, faz sentido para a realidade deles. Porque existem pessoas que eles votam que estão ali para construir e reconstruir essas regras constantemente, que façam sentido e de forma democrática. Isso para nós não é bem a nossa realidade. Agora, quer dar uma problematizada gigante? Esses países, esses 10 ou 15 países que conseguiram essa façanha de ter educação pública para todos, saúde pública gratuita para todos, conseguiram esse nível de cidadania, esses países de bem-estar social, chamado assim, esses países mais ricos do norte, eles o fizeram na concepção bem-estar para nós e exploração para os outros, né? Porque através da colonização, eles exploraram o resto do mundo inteiro e construíram ali dentro dos seus territórios, das suas fronteiras, construíram essa cidadania. Então, cabe aqui essa problematização gigante. Mas se a gente fechar o foco lá dentro da sociedade deles, a gente percebe que realmente as regras funcionam, as escolas funcionam melhor também por causa disso, e é interessante. Então, nesse equilíbrio entre a parte, o todo, entre aluno, estudante, entre o indivíduo e o coletivo, a gente precisa seguir na construção desse equilíbrio, né? A gente precisa, seja na sala de aula, seja na instituição de ensino, com a participação dos alunos na gestão, com o movimento estudantil, enfim, seja na sociedade, acho que a gente precisa caminhar nessa direção, né? Agora, uma problematização grande na sociedade que a gente vive, no capitalismo, né? Essa sociedade que é a 1000 por hora, que está sempre em busca do ter mais, de produzir, descartar, produzir, descartar, onde pessoas são recursos humanos e não pessoas, né? O planeta Terra vira um supermercado gratuito de recursos naturais. Nessa sociedade, que tem algumas qualidades aqui e acolá, mas em geral gera essas desigualdades gigantes, gera diversos tipos de opressão, essa sociedade estimula muito a licenciosidade. O capitalismo estimula muito a licenciosidade. E ele chama de liberdade. Ele diga, faça o que quiser, fale o que quiser, seja como quiser, use a roupa que quiser, enfim, ele estimula muito a licenciosidade. Porque a gente, lá no Pedagogia do Oprimido, a gente dá uma aprofundada nisso, no fundo, faz parte de uma arquitetura que o capitalismo tem de dividir as pessoas para dominar as pessoas. Então, gerar bagunça, gerar caos, fraturas na sociedade, divisões,
romper as culturas, esfacelar as culturas, tudo isso é importante para ele dominar, para ele impor os seus valores, shopping center, viaduto, consumo, Papai Noel, enfim, tudo isso que é essa sociedade voltada para a produção e para o consumo, e que acaba concentrando poderes, riqueza numa minoria, em pouquinhos, né? E aí, a gente vê muito esse debate, né? Precisamos ter liberdade, precisamos fazer o que quisermos, né? E a gente já consegue compreender agora que a autonomia não está bem no fazer o que quiser, né? A gente é mais livre num ambiente com regras que são construídas democraticamente e fazem mais sentido. E aí o capitalismo ele tem uma isca, uma pílula dourada que ele chama de meritocracia, ou uma visão muito deturpada de mérito, né? Mérito é uma coisa interessante, né? Você se esforça, se dedica, aprende, erra, acerta, conversa, pergunta. Mérito é muito interessante, né? Você faz 1000 vezes o arroz e vai testando o arroz, diferentes temperos, diferentes formas de fazer, e depois de fazer 1000 vezes, o seu arroz é aquele arrozinho espetacular. O arroz da vovó. Aliás, a vovó cozinha daquele jeito exatamente porque ela tem 50 anos de prática e de mérito, mas esse não é a meritocracia do capitalismo, que diz, você pode ser o que quiser, se você se esforçar, se você se tornar capaz, você será o que desejar. E isso não é bem verdade, né? A meritocracia, nessa perspectiva, é uma espécie de boi de piranha ao contrário. Essa imagem estranha, né? O que é o boi de piranha? É uma invenção maravilhosa dos pantaneiros, né? O Pantanal é uma grande área que alaga 6 meses por ano, e aí quando ela começa a alagar, os sitiantes precisam tirar os bois, a criação de áreas mais baixas e levar para áreas mais altas. Às vezes eles vão em comitivas que levam 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? Nesse deslocamento dos bois. É aquela imagem bonita, uma experiência incrível. E quando chega num rio, o rio tem piranha. Aí qual que é a estratégia que eles fazem? Eles pegam mais em cima do rio, pegam um boi mais cansadinho, mais machucadinho, mais detonadinho, eles jogam, acho que até sangram, não sei, mas fazem mais feridas, jogam mais acima do rio, as piranhas todas daquele rio montam naquele boi, se alimentam naquele boi, atacam aquele boi, e eles passam com a boiada inteira mais abaixo do rio. Então, é uma estratégia, perceba, inteligente, né, dos moradores do Pantanal. Por que o capitalismo ele usa a meritocracia como um boi de piranha ao contrário, né? Em geral, há muito pouca mobilidade no capitalismo, né? A maior parte das pessoas vive abaixo da linha digna, de uma vida digna, vivem na pobreza, vivem trabalhando 6 dias por semana, vivem sem condição de ter um bom tratamento de saúde quanto precisam, de se alimentarem adequadamente, de ter uma boa residência, de ter bom transporte, de ter lazer, de ter cultura. A maior parte da população mundial não tem acesso a uma vida digna, né? No entanto, o capitalismo, como ele é difuso, ele é complexo, ele dá brechas, né, para um ou outro que, ou realmente por algum esforço gigante, ou por alguma uma característica do contexto, essa pessoa ascende, ou ganha dinheiro, ou abre empresa, enfim, ou empreende, né? Então, por que ele é um boi de piranha ao contrário? Porque, na verdade, as piranhas do capitalismo atacam quase todos, o grosso da população mundial que mantém na pobreza, exatamente porque é um sistema que precisa desses trabalhadores precarizados para manter a desigualdade, para manter esse estilo de vida de uns poucos, né? Então, o capitalismo, as piranhas do capitalismo atacam essa maioria das pessoas, mantendo-as abaixo da linha de pobreza, sofrendo todo tipo de opressão,
como acontece no sul global, como acontece nas periferias dos países ricos também, das grandes cidades, enfim. As periferias são sempre maiores do que o centrinho bonitinho, e ele permite que alguns atravessem o rio sem serem atacados pelas pirâmides. Então, um youtuber que pegou o YouTube no começo, que pegou a internet no começo, e ele fez aquilo bem feito e ele acendeu. Ou alguém que abriu uma sorveteria e era muito gostoso, ele conseguiu um modelo de negócio interessante, aí ele replicou aquilo e hoje tem 50 sorveterias. Então, isso de fato acontece, mas é exceção. Então, a meritocracia é um boi de piranha ao contrário. O capitalismo mantém a maior parte das pessoas abaixo da linha de uma vida digna, sofrendo diversos tipos de opressões e permite aqui e acolá ascensões muito, muito pontuais. Né? Isso tão é verdade, né, que o capitalismo age dessa forma e que ele estimula o excesso de liberdade, ou seja, a licenciosidade constantemente. Perceba o painel do seu automóvel, a velocidade que ele marca ali, que possivelmente aquele carro vai. E aí você olha lá, tá 240, 220, 260, você fala, nossa, 240. Aí você lembra que no Brasil, por exemplo, eu não lembro de nenhuma estrada que a gente consiga andar acima de 110. Raríssimos, eu não me lembro de nenhuma. Ou seja, vamos imaginar que o Brasil combinou, fez a regrinha, que para ser seguro, para quem dirige, seguro para quem está atravessando a estrada, que 110 é o máximo. Então, não deveria ter aquele sinal de 240 no carro. Mas isso é simbólico do capitalismo. Ele está sempre te instigando na licenciosidade, nesse tipo de liberdade. Seja você, faça o que quiser, né, para promover exatamente essa sensação, no final das contas, essa bagunça generalizada, né, a ascensão de uns poucos. Então, essa provocaçãozinha está o tempo inteiro sendo feita pelo capitalismo, e que seja livre, faça o que quiser, diga o que quiser, né, ao ponto da gente ter debate, por exemplo, na internet, de pessoas que acham que podem defender partidos nazistas, ou seja, partidos cuja ideologia transparentemente entende que há outros povos inferiores e que, portanto, esses outros povos podem ser massacrados, oprimidos. No fundo é defender que você pode falar em morte, né? Agora, uma coisa interessante para refletir com essas pessoas é assim, então, se vale tudo, vale também matar. E aí essas pessoas diriam, não, matar é de outra dimensão, de outra ordem. Estou falando só de liberdade de expressão. Então essa ideia de liberdade total, ela não contempla, né? Porque para viver em grupo eu não posso ter uma ideia agressiva e ir lá e socar alguém, porque eu discordei dela, ou matar uma pessoa, enfim. É preciso haver regras, né? Então, não existe essa liberdade completa. É preciso que a gente construa essas regras que façam sentido para a liberdade existir na sua forma mais plena possível dentro daquele coletivo. Então, caminhos em direção à construção da autonomia. E aqui já estou chegando para o final desse momento nosso. Tem um livro que, depois desses livros do Paulo Freire, é o livro que mais me impactou na vida. E eu vou fazer um conjunto de aulas sobre esse livro, que é o Liberdade Sem Medo, do Neil, um psicanalista. E ele conta a história de uma escola chamada Summerhill, que existe até hoje, tem mais de 100 anos, e é uma escola de alunos livres e professores livres, né? Ou seja, os alunos só vão na aula se quiserem, os professores também têm liberdade com suas aulas, e, por incrível que pareça, funciona. Esse livro é um soco na nuca, porque a autonomia vai sendo construída ali dentro de uma forma que o aluno, ele não está ali obrigado,
ele está ali estimulado a crescer, a aprender, a dialogar, a aprender com os colegas, a aprender na marcenaria, no laboratório de física, com o conserto da bicicleta, aprender com os esportes, aprender com a aula de filosofia. Ele não está ali obrigado. Então, ele desenvolve essa autonomia desde novinho e quer estar ali. E aí, esse livro é muito, muito, muito impactante. Todo educador precisa ler esse livro. Todo educador precisa ler esse livro. Ele é muito impactante. É tão impactante que todas as regras dessa escola são construídas pelos estudantes. E pelos educadores também, mas cada um tem um voto. Então, o diretor, que é o psicanalista, escritor, famoso, pesquisador, tem um voto, e a menina de 7 anos também tem um voto. E aí ele vai relatando várias histórias. Ele relata uma, por exemplo, que é uma determinada sexta-feira, que é quando ele se reúne para votar, houve um movimento lá, um lobby de uma parte dos adolescentes para liberar fumar cigarro a partir dos 12 anos na escola. E aí o diretor relata, ele está escrevendo, ele ficou muito preocupado, nossa, é a saúde dos alunos, e passou essa regra, essa lei na escola, né? E aí ele achou aquilo uma derrota, embora ele mesmo fumasse, ele fumava escondido, enfim, ele faz essas ponderações, mas passou, ele ficou muito preocupado. Daí um tempo, nessas mesmas assembleias, esse grupo de estudantes resolveu rever a regra e achou que 12 anos era muito novo. Tinha algumas crianças ali, pré-adolescentes, que não estavam preparados. E a regra depois passou para 15. E mais adiante passou para 16. E aí ele falou, olha a inteligência do coletivo, que foi testando, foi errando, foi acertando, e chegou numa idade que é a mesma idade que o país tem como regra. E aí é um aluno muito diferente. Tem um capítulo que é o MEC, o Ministério da Educação lá da Inglaterra, vai na escola avaliar. E ele, como acontece aqui nos cursos superiores, essas avaliações que tem dentro da escola. E eles começam dizendo assim, olha, os critérios aqui são tão diferentes que nós não temos parâmetros para conseguir fazer uma boa avaliação. Mas a gente foi pesquisar muitos egressos, como estão aqueles que se formam aqui. E a gente foi conviver, foi observar, foi entender a escola. Então, eles falam do clima de amizade, de respeito profundo, de colaboração e de alunos interessados naquilo que eles vão escolhendo fazer. Eles escolhem o itinerário, ele pode ir para a oficina um dia, assistir a aula de geografia no outro. Os alunos têm essa liberdade de ir escolhendo e de ir construindo a sua formação, o seu processo formativo. E os egressos são incríveis, são bem resolvidos, são colocados na vida. E aí o autor, ele escreve uma coisa, que ele relata uma história de que os alunos foram jogar vôlei numa escola da cidade vizinha, os alunos de 12 anos. Chegou lá, eles descobriram que o melhor do outro time estava machucado. Aí eles se reuniram aqui e combinaram que o melhor do time deles não ia jogar. É muita consciência, muita compreensão das coisas. O que esse nível de autonomia gera. O cara que prefacia esse livro é o Erich Fromm, um psicanalista famoso. Ele diz, talvez essa escola seja o maior experimento humano para a democracia. Né? Então, estou dando um exemplo, é um exemplo muito distante da nossa realidade, mas só para trazer a ideia de que a construção da autonomia, ou seja, a liberdade possível dentro de regras bem construídas, deve ser buscada por nós. E isso envolve uma mudança de como as aulas acontecem, nessa relação sujeito-sujeito, em alunos que participam, constroem, pesquisam, são curiosos, são engajados, fazem práticas, leem livros, enfim. E também na forma como a própria instituição de ensino, a escola, a universidade funciona, a participação dos alunos efetiva na gestão, né? Lá atrás dei o exemplo mais simples, né? Bem pousado no cotidiano da sala de aula, de construir o plano de ensino junto com os estudantes, ou seja, construir o que vai acontecer ali também em diálogo com eles, a partir da realidade deles, né? Nesse caso, pode ser usado
o tema gerador, ou tem várias formas possíveis, né, da gente construir uma educação para a autonomia dos estudantes. E aí eu não tenho a menor dúvida que a sociedade vai mudar muito, né? Porque o estudante que passa por uma pedagogia para a autonomia, depois ele vira um adulto, dono da própria história, sujeito da própria história, posicionado no tempo, no espaço, na sociedade, um ser político, no sentido de que ele é transformado pela sociedade e transforma a sociedade o tempo inteiro, e não exatamente como são os nossos adultos em geral, que são meio que zumbis automatizados, né? Arrastados para o trabalho, arrastados para o cotidiano, o futebol vira o ópio, o único lazer, às vezes, e vira a fuga, né? O cotidiano é um espaço de fuga, e aí, quando volta para segunda-feira, todo mundo depressivo de novo, enfim. Se a gente olha o panorama, a gente vê que as escolas, as pedagogias que são autoritárias, né, autoritárias nesse sentido, de muito centradas naquele que fala, centradas apenas no conteúdo, apenas nesse enciclopedismo, nesse modelo, e também autoritárias na forma de gestão, né, muito hierárquica, muito piramidal, enfim, sem participação dos estudantes, de educadores, de várias áreas. Então, a gente tem um desafio, de novo, gigante dentro da sala de aula, como o cotidiano acontece ali, e um desafio também para fora da sala de aula, de tudo que envolve a educação e está fora. E óbvio que, como Paulo Freire ele faz uma análise da sociedade como um todo e da educação em vários espaços, na educação formal e na não formal, isso tudo vale para o projeto no bairro, vale para uma ONG, vale para uma iniciativa de uma organização, vale para a prefeitura, isso vale para uma associação de moradores, fazendo o campeonato de futebol no final de ano, enfim, é possível e é necessário que a gente caminhe em direção a uma pedagogia da autonomia. Então, para finalizar, o que não é autonomia? Fazer o que quiser, liberdade irrestrita, porque isso é licenciosidade. É o professor ou a professora que fecha a porta e não respeita a PPC, não respeita ementa, não respeita perfil do egresso, e também não é o aluno que quer chegar em qualquer hora, fazer o que quiser, desrespeitar professor, desrespeitar a autoridade das regras da escola, e também não é uma pedagogia em que a aula expositiva é central 80%, 90% do tempo. Enfim, não é nem autoritarismo, que é o excesso de autoridade, e nem o excesso de liberdade, que é a licenciosidade. A autonomia reside nesse equilíbrio tênue, difícil, dialético, porque você pode flutuar mais para um lado, depois você flutua mais para o outro, e vai corrigindo, e pesou demais aqui na regra, e aí perdeu a liberdade, aí você debate, aí você conquista um pouco mais de liberdade, aí você perde um pouco das regras, e você pode ir amadurecendo numa espiral dialética, nesse equilíbrio tênue entre liberdade e autoridade. Enfim, essas são as aproximações que eu queria fazer nessa ideia de autonomia do Paulo Freire. Para quem não teve a oportunidade, tem o curso Pedagogia do Oprimido aqui com 6 aulas, vocês conseguem acessar. E agora, nas próximas aulas, eu vou partir para os 3 capítulos do livro Pedagogia da Autonomia. E assim, assistam às aulas, podem mandar comentários aqui, podemos dialogar de várias formas, e leiam, porque as palavras são muito, muito poderosas. Eu vou aqui na página 86 e eu vou ler o que ele diz sobre essas questões que eu trouxe, e assim eu finalizo, tá? Na página 86, ele está falando dessa relação entre liberdade e autoridade. Ele diz: resultando da harmonia ou do equilíbrio entre autoridade e liberdade, a disciplina implica necessariamente o respeito de um pela outra.
ou seja, liberdade respeita a autoridade, autoridade respeita a liberdade, expresso na assunção que ambas fazem de limites que não podem ser transgredidos. Se eu transgrido o limite da autoridade, vira autoritarismo, né? Se eu transgrido o limite da liberdade, vira licenciosidade. E aí ele continua. O autoritarismo e a licenciosidade são rupturas do equilíbrio tenso entre autoridade e liberdade. O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade contra a liberdade. E a licenciosidade é a ruptura em favor da liberdade contra a autoridade. O autoritarismo e licenciosidade são formas indisciplinadas de comportamento que negam o que venho chamando a vocação ontológica do ser humano. Se há o excesso de autoridade, o autoritarismo, se há a licenciosidade, nega a vocação do ser humano ontológica, ele diz, ou seja, o ser humano nasceu para aprender, o ser humano nasceu para ser sujeito, com o mundo, com as pessoas, em constante relação, sendo transformado pelo mundo e transformando o mundo. E ele segue. Assim, como inexiste disciplina no autoritarismo ou na licenciosidade, desaparece em ambos a rigor a autoridade ou liberdade. Somente nas práticas em que autoridade e liberdade se afirmam e se preservam enquanto elas mesmas, portanto no respeito mútuo, é que se pode falar em práticas disciplinadas e autonomia, né? Como também em práticas favoráveis à vocação para o ser mais. Ele coloca o ser mais com S maiúsculo e mais maiúsculo, porque isso é central na visão de mundo dele, né? Ou seja, seres autônomos, seres sujeitos da própria história. Entre nós, ele continua, em função mesma do nosso passado autoritário, né, eu falei um pouquinho sobre isso, contestado, nem sempre com segurança por uma modernidade ambígua, oscilamos entre formas autoritárias e formas licenciosas. Ou seja, o trânsito é bem licencioso, por vezes a escola é bem autoritária, a polícia é mais pró-autoritária, às vezes a política é mais pró-autoritária, e às vezes as leis a gente vai mais para a licenciosidade, ou seja, a gente é um país que não construiu essa cidadania, a gente oscila entre esses dois extremos com muita frequência. Entre uma certa tirania da liberdade e o exacerbamento da autoridade, ou ainda na combinação das duas hipóteses, o excesso dos dois, né, do autoritarismo e da licenciosidade. Ele continua. O bom seria que experimentássemos o confronto realmente tenso em que a autoridade de um lado e a liberdade de outro, medindo-se, se avaliassem e fossem aprendendo a ser ou a estar sendo elas mesmas na produção de situações dialógicas, né? Então, vamos de novo pousar na sala de aula, pensar na relação aluno-professor. Então, não é simples achar esse caminho. Então, elas precisam se respeitar, a parte e o todo, aluno e professor, a autoridade, que precisa mediar um conjunto de regras e o processo de aprendizado, e o outro que quer ser sujeito, que quer falar, que quer propor, que quer ser criativo, né? Para isto, ele segue, o indispensável é que ambas, autoridade e liberdade, vão se tornando cada vez mais convertidas ao ideal do respeito comum, somente como podem autenticar-se. E aí, por fim, comecemos por refletir sobre algumas das qualidades que a autoridade docente democrática precisa encarnar em suas relações com a liberdade dos alunos. Aqui ele já está preparando o que ele vai, as reflexões que ele vai fazer aqui, no caso, no último capítulo, né? Então, assim eu encerro, está todo marcadinho aqui. Leiam o livro e assistam aqui às próximas aulas. Vejo vocês nas próximas aulas, mandem aqui as perguntas, a gente pode ir dialogando, e de tempos em tempos eu faço cursos, né, às vezes à distância, às vezes presencial, que a gente pode se encontrar também, tá bom? Um abraço a todos.